Será que não existem bons argumentos para a existência de Deus? Vamos descobrir. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Zuga Religião. Hoje vamos continuar a nossa análise ao famoso ateu Richard Dawkins, através do seu mais famoso livro sobre o ateísmo, The God Delusion, ou O Delírio de Deus. E o capítulo que vamos analisar hoje é o capítulo 3, Argumentos a favor da existência de Deus. Neste capítulo, Dawkins tenta refutar aqueles que considera ser os melhores argumentos para a existência de Deus. E ele começa logo em grande, com uma refutação das 5 provas de São Tomás de Aquino. Estas 5 provas, e o seu próprio autor, como é óbvio, merecem um vídeo completamente dedicado a elas. Por isso, eu vou-me mesmo focar apenas em responder àquilo que foram as refutações de Dawkins, em particular às 3 primeiras provas. Depois de os ter sumariado de uma forma algo incompleta, Dawkins indica que estes 3 argumentos podem ser resumidos à ideia da impossibilidade de uma regressão infinita. Ou seja, não podemos ter uma linha de causas infinitas, pelo que tem de existir uma causa inicial para tudo aquilo que existe. Se uma linha de dados cai, é porque alguém ou algo fez cair a primeira peça. Dawkins argumenta que Deus não pode estar imune a esta lógica, pelo que o argumento cai com a pergunta: e quem criou Deus? Mas esta abordagem é claramente um argumento de espantalho, porque Dawkins exemplifica o argumento de Tomás de Aquino de uma forma muito mais frágil, de maneira a poder atacá-lo. A verdade é que o Deus que os cristãos acreditam e que é utilizado neste argumento é, por definição, uma causa não causada, ou, como também São Tomás de Aquino lhe chama, um motor imóvel. Ele é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, a base onde toda a realidade assenta. E, portanto, ao contrário do universo, Deus é definido como um ser que existe por si só e não necessita de uma causa externa. Nas palavras do próprio, quando ele fala a Moisés na sarça ardente, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou. Portanto, a pergunta quem criou Deus não se aplica a esta definição de Deus. De seguida, Dawkins fala também sobre o argumento ontológico. Eu confesso-vos que este também não é um dos meus argumentos favoritos e, sinceramente, quanto mais leio sobre ele, mais me apercebo que é um argumento muito denso, muito filosófico e, portanto, não vale a pena sequer abordá-lo aqui. De qualquer forma, caso tenham curiosidade, eu deixo-vos na descrição algumas referências sobre o argumento. Dawkins também responde ao argumento da beleza, com a ideia bastante lógica de que a beleza é subjetiva e que o facto de existirem grandes músicos e pintores que nos deram obras incríveis não é em si mesmo uma prova da existência de Deus. Neste ponto eu confesso que Dawkins tem razão, na minha opinião, e também não me parece a melhor linha de raciocínio para provar a existência de Deus. De seguida, o autor passa para o argumento das experiências pessoais. E aqui até faz uma referência a Portugal, nomeadamente ao caso de Fátima. Com muitas histórias anedóticas e algumas explicações científicas de como o nosso próprio cérebro está programado para ver padrões, para ver humanidade naquilo que não é humano, como por exemplo ouvirmos o vento a passar e achar que estamos a ouvir uma voz, Dawkins argumenta que toda e qualquer experiência religiosa pessoal não passa de alucinações e enganos, ainda que sejam genuínos. Really? Em primeiro lugar, esta generalização dos fenómenos é em si mesmo bastante anticientífica. Imaginem o que seria se todos os cientistas fizessem o mesmo quando descobrissem novos e dados estranhos nas suas investigações. Mas para além disto, muito embora eu conceda que muitas experiências deste género possam ser efetivamente resultado de mentes férteis e de alucinações, nós temos também muitos casos em que esta explicação não parece a mais plausível. Ainda mais quando estas experiências são acompanhadas por dados empíricos, como por exemplo uma cura de uma doença de forma inexplicável. Quanto às aparições de Fátima, Dawkins volta a mostrar o mesmo problema, que vos mostrei no vídeo anterior. Citando o livro: à primeira vista, visões em massa, como o relatório de que 70 mil peregrinos em Fátima, em Portugal, em 1917, viram o sol rasgar-se dos céus e desabar sobre a multidão, são mais difíceis de descartar.
Não é fácil explicar como 70 mil pessoas poderiam compartilhar a mesma alucinação. Pode parecer improvável que estas 70 mil pessoas pudessem simultaneamente ser iludidas ou que poderiam simultaneamente conspirar numa mentira em massa. Mas qualquer uma destas aparentes improbabilidades é muito mais provável do que a alternativa. Ou seja, tudo é mais provável do que a existência de Deus. Até alucinações em massa, que a ciência continuamente demonstra serem virtualmente impossíveis, são mais prováveis do que a existência de Deus. Mais uma vez, vemos que Dawkins assume que nada pode ser considerado evidência a favor de Deus. E, portanto, ele parte para a pergunta com a resposta na mão. Temos ainda outros dois argumentos em que eu concordo com a opinião de Dawkins. Temos a famosa aposta de Pascal e o argumento de cientistas famosos religiosos. Relativamente a este último, para mim não faz sentido utilizar o facto de existirem cientistas famosos cristãos como prova da existência de Deus. Poderá ser uma ajuda, mas no final do dia devemos avaliar as ideias por si mesmas e não apenas pelas pessoas que as partilham. Quanto à aposta de Pascal, também não a considero um bom argumento por razões semelhantes às descritas no livro. Esta aposta, que foi proposta pelo matemático Blaise Pascal, sugere que é mais seguro acreditar em Deus e colher os benefícios de sua verdade do que correr o risco de não acreditar e sofrer as consequências. Ou seja, o preço a pagar por não acreditar é maior do que acreditar e ele não existir. E aqui eu concordo com Dawkins quando ele diz o seguinte: acreditar não é algo que você possa decidir fazer por uma questão de política. Pelo menos não é algo que eu possa decidir fazer como um ato de vontade. Posso decidir ir à igreja e posso decidir recitar o credo. E posso decidir jurar sobre uma pilha de bíblias que acredito em cada palavra dentro delas. Mas nada disso pode me fazer realmente acreditar se eu não realmente acreditar. E para terminar, Dawkins ataca o que ele chama o argumento das Escrituras. E aqui neste ponto é onde eu encontrei mais discordâncias com o autor. De forma resumida, ele levanta vários problemas com os relatos do Novo Testamento, afirmando que eles não são fiáveis e que são tão fantasiosos quanto os contos do Rei Arthur. Ele cita inclusive o nosso amigo Bart Ehrman, de quem eu já falei em vídeos anteriores. Precisamente por isso, eu não vou repetir a informação que já disse nesses mesmos vídeos e que recomendo que vejam para perceber quais é que foram aqui os problemas da argumentação do Dawkins. Vou apenas responder aqui a alguns pontos, nomeadamente à velha teoria de que a história de Jesus é só uma cópia de outros deuses pagãos. Isto já foi refutado por vários estudiosos, que vos vou deixar nas próprias referências do vídeo. Mas, mesmo que fosse verdade, que todas as histórias sobre Jesus já existiam anteriormente, relativas a outros deuses, imaginem o seguinte: o que é que vos vem à cabeça quando eu falo de um barco que na sua viagem inaugural saiu da Europa, sem barcos de salva-vida suficientes, e embateu num iceberg e afundou? Provavelmente vocês estão a pensar no Titanic, certo? Mas eu não. Na verdade, eu estou a falar do Naufrágio de Titã, que é um livro ficcional escrito em 1898, ou seja, 14 anos antes do acidente do Titanic. A história apresenta o transatlântico Titã, que se afunda no Atlântico Norte após bater num iceberg. O facto desta história existir faz com que o acidente verdadeiro do Titanic não seja verdade? E por fim, Dawkins afirma que os evangelhos estão cheios de contradições entre si e, portanto, não são fiáveis. As supostas contradições dos evangelhos davam para toda uma série de vídeos por si só. Mas neste, eu deixo-vos uma resposta um pouco mais geral à questão destas supostas contradições. E esta resposta vem por parte de J. Warner Wallace, um detetive de homicídios arquivados. Ora vejam. Sometimes people will say, well, don't the Gospels disagree in certain places? Aren't there variations between these accounts? Doesn't that make them unreliable? Oh, really? I'm here to tell you in advance that witnesses never, ever agree on all the details
of their accounts. I've never worked a case where I had two witnesses who ever agreed entirely about what they were telling me. This thing could have happened 5 minutes ago. Instead, what I want to see is the kind of variation between the stories that is the hallmark of legitimate, reliable eyewitness testimony. It turns out the variations I saw as a new investigator who was not a Christian reading the Gospels was exactly the kind of variation I would expect to see from reliable eyewitnesses. Do not allow the differences between the Gospels to shake you. That should give you confidence that you're actually reading something true. Portanto, como vimos, hoje Dawkins falha em responder a alguns dos argumentos para a existência de Deus, e como podem ver pela própria série de vídeos que fiz antes desta mesma, deixa muitos outros por responder. Hoje ficamos por aqui e no próximo vídeo vamos avançar para o capítulo 4, onde o autor vai apresentar os seus argumentos para a não existência de Deus. Como sempre, deixo-vos na descrição algumas das referências que utilizei e já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like aqui em baixo e subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.